Boa noite a todos vocês. Hoje o nosso estudo de hoje é sobre a fé do tipo de Deus. E os tópicos que nós vamos estudar hoje são a fé do tipo de Deus, os vários tipos de fé, a fé no âmbito dos milagres e os tipos de chaves que fortalecem a nossa fé. Vamos lá, a fé do tipo de Deus. Em Hebreus 11, 6, diz o quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, essa parte aqui ela é muito importante e nós vamos ver o quê? Tem por objetivo o quê? Nós definirmos o que é a verdadeira fé, descrita nas Escrituras, que é a fé real, dos demais tipos de fé, que são alguns tipos travestidos de fé, e que impedem que nós cristãos, os que não têm a fé real, que impedem eles de receber os direitos que Jesus conquistou para nós na cruz. Então, esse estudo ele tem por fim isso, para nós descobrirmos os tipos falsos de fé e a fé real. Então, vamos para o próximo tópico. Os vários tipos de fé são assentimento mental da palavra, a fé do conhecimento pelos sentidos, esperança e a fé de Deus. Então, os vários tipos de fé. Por que eu coloquei os vários tipos de fé? Porque, assim, muitas vezes a gente vê várias pregações falando sobre a necessidade de termos fé e assim, a gente temos a impressão que parece que é uma coisa, assim, que a gente precisa ter, mas, assim, o que exatamente seria fé? Como é que eu vou saber o que porque vocês têm que ter fé, mas o que seria fé? Porque, às vezes, existem várias distorções por parte dos cristãos do que seria isso. Então, nós vamos explicar os vários tipos de fé agora, que os vários tipos falsos de fé, né? Que é o assentimento mental da palavra, a fé do conhecimento pelos sentidos, a esperança e a verdadeira fé, que é a última, que é a fé de Deus. Vamos para o assentimento mental da palavra. Em Isaías 53, 4, 5, fala: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, assentimento mental, vamos explicar um pouco o que é assentimento mental. Assentimento mental é quando nós olhamos para a palavra e nós falamos, nós cremos na palavra, só que esse cremos entre aspas, né? Por quê? Porque quando chegam as circunstâncias, nós nos firmamos nas circunstâncias e esquecemos da palavra de Deus. E o que acontece? Aí nós não recebemos. Então, o assentimento mental é isso. É quando você fala assim, é como se você dissesse, se você perguntar para uma pessoa doente, se ela crê que Jesus levou todas as dores, todas as enfermidades, que ela foi curada pelas pisaduras de Jesus, ela vai dizer para você que sim. Só que ela simplesmente não consegue aplicar aquilo na vida dela. Então, essa pessoa, ela tem só assentimento mental, ela não crê na circunstância, ela não crê na palavra de Deus. Então, não tem como essa pessoa ser abençoada, porque Deus, ele unge a fé, é através da fé que o poder dele é liberado na terra. E nós vemos aqui ainda sobre o assentimento mental, em Tiago 1, 22 a 24, ele fala que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque aquele que ouve a palavra, mas não põe essa palavra em prática, ele é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois que olha para si, sai e logo esquece a sua aparência. O que ele está dizendo? Essa parte que é muito interessante. Eu lembro quando eu era criança que eu olhava meu rosto no espelho, depois de um tempo eu esquecia
qual era a forma do meu rosto. Eu esquecia a minha aparência. Aí eu ia lá no espelho e olhava de novo para me lembrar da minha aparência. É exatamente isso que o Tiago está falando. Ele está falando assim, se nós formos apenas ouvintes da palavra, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada em nossas vidas, porque a palavra de Deus ela é empírica. Ela tem que ser experimentada também. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus, eu tenho que experimentar, eu tenho que praticar a palavra de Deus, porque senão ela não vai ter eficácia nenhuma na minha vida. Vamos para a fé pelo conhecimento dos sentidos. Em João 20, 24 a 25, ele fala assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, ele não estava com eles quando Jesus veio. Aí os discípulos disseram a Tomé, né? Vimos o Senhor, mas o Tomé disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, eu não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então, essa parte aqui, ela retrata muito bem como se dá o assentimento mental, o conhecimento pelos sentidos. O conhecimento pelos sentidos, como o nome já sugere, é aquele conhecimento baseado nos nossos sentidos físicos, nas nossas percepções físicas, como olfato, tato, paladar, visão, audição. Então, isso é o conhecimento pelos sentidos. E nessa parte de conhecimento de sentidos também, eu vou colocar também o conhecimento racional, o conhecimento que nós temos, que nós recebemos ao longo do tempo. Então, eu quero falar um pouco sobre esse conhecimento pelos sentidos. Atualmente, né, atualmente, o que acontece? O conhecimento pelos sentidos, o conhecimento racional, ele tem crescido de uma forma assustadora, de uma forma muito grande, em vários campos, na ciência, tecnologia, direito, medicina. Então, em vários campos que têm o quê? Facilitado as nossas vidas. Tem facilitado muito as nossas vidas. Só que esse conhecimento pelos sentidos, o que está acontecendo? Ele está também entrando nas nossas igrejas, que são instituições eminentemente espirituais. E o que acontece? Está deixando as nossas igrejas raquíticas, fracas, sem nenhuma... está deixando nossas igrejas muito vulneráveis. Ela não está nos ajudando mais, porque entrou de uma forma assim muito grande e e a igreja ela não é instituição que deve ser guiada pelo assentimento, pelo sentido, ela deve ser guiada pela fé em Deus. Então, isso é o assentimento mental da palavra, né? Se vocês forem ver depois, aqui em João 20, 26 a 29, Jesus fala para Tomé, aí Jesus chegou lá, 8 dias depois, Jesus chegou, 8 dias depois, Jesus chegou lá naquele lugar onde todos eles estavam, né? E que eles estavam de portas fechadas, escondidos. Aí Jesus chegou e Tomé estava com ele. E o que Jesus falou? Tomé, vem aqui. Põe aqui o seu dedo, vê as minhas mãos. Chega aqui a tua mão, põe-na do meu lado. Aí Jesus fala assim, aí o Tomé fala o quê? Jesus meu e Deus meu. Aí Jesus falou, o que Jesus fala para ele? Porque me viste crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, o que acontece com a fé pelo assentimento pelos sentidos? O Tomé, ele só creu em Jesus quando todos aqueles sentidos deles foram satisfeitos. E quando os sentidos dele foram satisfeitos, ele creu. Então, esse aí não é fé. É um tipo travestido de fé. Isso aí é um tipo frágil de fé. Isso não é fé. Esse tipo aí, Deus, ele não está nesse tipo de fé. A pessoa que ela é guiada pelo assentimento, pelos sentidos, muitas das vezes ela não vai receber, porque Deus ele, é através da fé que Deus age. Deus não age por meio de outras formas falsas de fé. Então, por isso, nós temos que ter a fé real.
E a fé real, ele fala o quê? Bem-aventurados que não viram e creram. A fé real, ela é baseada no que a palavra de Deus diz. Quando a palavra de Deus diz, eu creio na palavra e recebo. A fé real é essa. Vamos para o outro tipo travestido de fé, que é esperança. Okay? Em Mateus 7, 7 e 8, fala, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-á. A esperança também é outro tipo travestido de fé. Não é fé. Por quê? Porque a esperança ela é sempre no futuro. É do tipo... a pessoa que ela ora nesse tipo de fé, a esperança, ela espera. Ela está orando, por exemplo, se ela está doente, ela espera que um dia Jesus vai vir curar ela. Só que a fé não, a fé é agora. Jesus fala que quando eu peço, me é dado. Quando eu busco, eu acho. Quando eu bato, é aberta, a porta é aberta. Então, o que acontece com a fé? A fé, quando eu declaro algo que a palavra de Deus diz, aquilo já é uma realidade. Já é uma realidade na hora que você pediu, já é uma realidade. Ainda que não tenha expressão física, ainda que não tenha forma, ainda que aquilo não tenha se manifestado no físico ainda, mas aquilo já existe. Vamos para a próxima aula agora.